Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Ismael compra um lanche para Barrar e ao sentar ali, os dois ficam um pouco em silêncio. Logo depois ele pergunta a ela o porquê que ela, ao invés de ter chamado o Atés para acompanhar ela ali, chamou ele e até mesmo ela poderia ter convidado até os pais dela. Então é aí quando ela solta o lanche, fica meio pensativa, sem saber até o que falar, mas é aí quando ela começa a dizer para ele que o problema é que o Duruk não quer saber dela. Ele pergunta o que é que ela quer dizer com isso. Ela responde que o Duruk tem apenas 5 anos e que ele quer muito que a mãe e o pai se envolvam ali e se casem, mas ele está achando que ela, a Barrar, que está impedindo tudo isso. O Ismael pede ela que, por favor, ela não fique pensando nisso, porque ela mesma acabou de dizer que ele é muito pequena, apenas 5 anos de idade, e que recém ele encontrou seu pai, está muito emocionado e que também agora acabou de se mudar, né? Ela fica calada e ele continua dizendo que ela tira isso da cabeça dela, porque tudo que está acontecendo é que a mente dele está um pouco ali confusa. A Barrar tenta explicar para ele que o Duruk e o Atés foram feitos um para o outro ali e que eles são importantes, um para cada um, e que ela fica pensando que fica com muito medo de repente provocar alguma coisa entre eles dois, mesmo que não seja algo direto ali, mas ela não quer que nada aconteça ali com o rompimento deles dois e que se isso acontecer, ela não vai se perdoar nunca. O Ismael tenta convencer ela que ela está totalmente errada no pensamento dela e que tudo isso aí já está resolvido, que ela deveria de fato não ficar colocando essas coisas na cabeça dela e que na realidade ela deveria, era de alguma forma ali, proteger o relacionamento dela, porque ele acredita que se acontecer deles dois se separar, talvez nunca mais eles voltem a ficar juntos. A Barrar diz que não sabe, realmente não sabe o que fazer e que sabe muito bem que o Atés já acabou com a Azul ali faz muito tempo, mas é porque ela fica observando ali, fica vendo ela como mãe dele, ele como pai e ele como filho de todos os dois, e ela fica naquele meio ali como se estivesse se achando que é ela quem está estragando tudo. O Ismael de início ele fica até sem saber o que responder, ao mesmo tempo que a cena muda, vai lá para Efsun, que está com a Sultan, que depois que pegarem dinheiro estão com a bexiga taboca ali, comendo toda hora, não para de comer de jeito nenhum, igual os Mary da França. Então ela, a Sultan, começa a dizer a Efsun que acredita que antes que ela volte para a mansão, seria muito bom antes avisar tudo para o pai dela, porque ele está muito enfadado, está muito cansado e que isso podia provocar algo muito ruim nele. A Efsun diz a ela que ela não fique conversando besteira ali, porque nada demais, tudo que está acontecendo, o pai dela apenas está preocupado com ela. Ela continua dizendo que além de tudo isso, elas estão ali ainda se fortalecendo, procurando uma forma para poder muito em breve confrontar a Barrar. Só que ela tem um susto grande ali quando o garçom chega com um cafezinho, um chazinho. Então a Sultan pergunta a ela o que foi que aconteceu e ela diz que apenas se assustou porque não viu ele. A Sultan então diz umas coisas com ela, diz que por acaso ela não viu. Como assim ela não viu? Ele estava ali em pé ao lado dela e pergunta se ela estava cega. Ela fica soltando piadinha, dizendo que não está cega, mas que o olho direito dela ali está um pouco embaçado e que ela está achando que tem algum problema. Só que a Sultan, ela pega isso aí e diz que logo cedo pela manhã ela mesma falou que esse olho dela aí estava de fato doendo e que seria muito bom ela se organizar ali para ir no médico. A Efsun diz a ela que ela não se altere, não precisa se preocupar com isso porque não é nada demais e que mesmo assim, quando for depois, elas compram uma bolsa térmica e quando chega em casa, ela coloca no olho. A Sultan diz a ela que ela está conversando muita estupidez ali e diz a ela que ela termine a comida dela para que elas vá embora agora mesmo. Depois ela solta o grito para cima, chama o garçom e pede a conta, por favor. Já lá na casa da Auliá, o Semel chega ali nesse momento e vê o Aritim e diz a ele que ele chama agora mesmo o Arda e ele pergunta o que é que ele está querendo com o Arda. Então ele responde que ele chame o Arda que ele vai saber. Aritim diz a ele que ele não está ali, só que ele não quer nem saber, ele vai emburacando e nesse momento Aritim fica tentando até impedir que ele entre, só que ele não consegue, ele fica empurrando de um lado, empurra do outro, até que ele dá uma sabugada no meio da cara do Aritim, fica caído ali no chão e ele bate na porta com muita força, gritando, chamando pelo Arda, dizendo que ele é um covarde e que se ele for homem, que ele saia agora mesmo ali. A Auliá vem descendo ali cuspindo fogo, revoltada, e a Fuliá
pergunta o que é que está acontecendo e a Beza responde que na realidade não sabe, um homem entrou ali e golpeou o Aritim. Então é aí que a Auliá, ela revoltada, ela vai até lá para saber o que é que está acontecendo. A Fuliá pede a ela que até que ela espere que chame antes a polícia, mas a Auliá não quer nem saber e vai lá para encarar ele. Auliá, frente a frente agora com ele, diz que é a mãe do guarda e pergunta a ele quem ele é e o que ele quer com o filho dela. Ele diz que quer falar com o Arda e pergunta onde ele está. A Auliá diz a ele que ele escute muito bem, que ele está na propriedade dela e a propriedade é privada e manda ele ir embora agora mesmo. Ele tenta até entrar perguntando a ela o que e pergunta se o Arda está ali se escondendo detrás dela e tenta até invadir a casa da Auliá, só que as meninas nenhum ali, todo mundo se junta e não deixa ele entrar. A Auliá mais uma vez encara ele e pergunta quem é ele e o que é que o Ardan tem em comum com um homem igual a ele, empurra ele novamente e diz que ele vai embora agora mesmo. Ele grita com a Auliá, dizendo para que ela diga agora mesmo o que é que o filho dela tem a ver com a sua lei Sinep e diz para ela que ela avise agora mesmo para o filho dela que nunca mais ele pise o pé dele lá naquele bairro. Ela fica até um pouco perdida com essa conversa e ele continua dizendo que diga a ele que nunca mais se aproxime da sua Sinep ali, ou caso contrário ele pode jurar que vai acabar com a vida do Ardan. A Auliá grita com ele também perguntando e ele quem ele é e quem molinga é essa tal de Sinep. A Fuliá diz a ele que já basta, que isso aí é o suficiente e que ele vai embora agora mesmo porque ela vai chamar a polícia. Ele diz que essa é a primeira advertência que ele está dando e que eles avisem ao Arda, porque senão a partir daí vai acontecer coisas piores. Ele vai saindo, a Auliá, ela perde a paciência, tenta partir para cima dele, só que todo mundo segura ela ali e ela logo depois, vendo que não pode mais ir, ela diz que tá bom, que todo mundo solte ela, que já basta, e ele acaba também indo embora. Vocês lembram que eu falei lá atrás que agora há pouco a Efsun até com brincadeira sobre o olho dela, mas na realidade elas decidiram ir fazer o exame, e ao fazer o exame, frente a frente com o médico, depois a Sultan, logo depois que viu que ele terminou, pergunta a ele o que é que tem o olho da Efsun, e ele fala que não tem notícias boas e fala que ela já perdeu 40% de sua visão. Ela fica meio perdida, sem conseguir entender o que é que está acontecendo, e o médico continua dizendo que a retina do olho dela, da Efsun, ele se rasgou. A Sultan continua perdida, sem saber o que fazer, mas pergunta a ele e agora o que é que eles podem fazer de início. Ele fala que vai passar umas gotas para que ela possa colocar para evitar uma infecção, mas que muito em breve ela vai ter que fazer uma cirurgia. A Sultan vai se aproximando dela, vê que ela, a Efsun, está um pouco abalada, ela quer até encher os olhos de lágrimas, mas a Efsun pede a ela que por favor que não se preocupe, que está tudo bem e que no caso dela tem solução porque eles vão operar. Só que o negócio é que ela pede para que ela, a Sultan, ela fique calma, só que ela mesma, a Efsun, não consegue ficar calma porque ela está pressentindo ali que alguma coisa de ruim está acontecendo com ela. Mais à frente, quando elas estão em casa, a Sultan, ela está meio ali cabisbaixa, meio invocada do jeito dela, que vocês sabem como é que ela fica, e a Efsun pede a ela que por favor, que ela não fique com essa cara, que ela se tranquilize, se acalme e que ela sabe muito bem que ela está preocupada com ela, mas que no caso dela aparentemente tem solução e que ela não precisa ficar assim tão preocupada. Ela continua pedindo a Sultan que por favor, que confie nela, que nada de ruim vai acontecer. Só que o negócio é que a Sultan, ela fica muito preocupada com a Efsun, ela fica em silêncio enquanto a Efsun fica dizendo um monte de coisa, mas ela, a Sultan, ela fica concentrada porque ela acredita dentro dela que o que está acontecendo com a Efsun é algo muito mais grave.